Você já enfrentou uma tempestade na sua vida que parecia que nunca iria acabar? Uma tragédia, uma perda ou uma provação que abalou você até o seu âmago? Se sim, a história de Noé tem uma poderosa mensagem de esperança para você hoje. Em Gênesis 8, continuamos nossa jornada pela épica história da Bíblia e vemos as águas do dilúvio que cobriam a terra começarem a recuar. Após 150 dias, a arca repousa sobre as montanhas de Ararat. Noé solta um corvo e uma pomba para ver se as águas já baixaram o suficiente para que a vida possa florescer novamente. Quando a pomba retorna com uma folha de oliveira recém-colhida, Noé sabe que um novo começo está no horizonte. Finalmente, após um ano na arca, Deus diz a Noé as palavras que ele tanto esperava ouvir. Saia da arca. Gênesis 8,16. Você consegue imaginar a alegria e o alívio que Noé deve ter sentido naquele momento? A tempestade havia acabado, o perigo tinha passado. Era hora de recomeçar. Mas antes de fazer qualquer outra coisa, o versículo 20 nos diz que Noé construiu um altar para o Senhor e, pegando alguns de todos os animais puros e aves puras, ele ofereceu holocaustos sobre ele. Após sobreviver ao evento mais catastrófico da história, o primeiro ato de Noé é de adoração. Ele reconhece Deus como seu libertador e oferece um sacrifício de gratidão por sua fidelidade. Que exemplo poderoso para nós! Quando passamos por uma tempestade, nosso primeiro instinto deve ser cair de joelhos em adoração e gratidão. Noé nos mostra que a chave para abraçar um novo começo é manter Deus no centro. Lembrar que Ele é quem nos sustenta, nos protege e nos dá esperança para o futuro. À medida que a fumaça do sacrifício de Noé sobe ao céu, Deus faz uma promessa notável. Ele diz: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa dos seres humanos. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz. Gênesis 8, 21. O Senhor estabelece uma aliança com Noé, seus descendentes e todas as criaturas vivas, declarando que nunca mais enviará um dilúvio para destruir a terra. E qual é o sinal dessa aliança eterna? Um arco-íris nas nuvens? Pense nisso por um momento. Após a tempestade mais devastadora imaginável, Deus pinta um lembrete de sua fidelidade no céu. Ele pega um símbolo de julgamento e o transforma em um símbolo de esperança. E é aqui que a história se torna profundamente pessoal para mim. Veja, eu tive um melhor amigo chamado Ken. Éramos parceiros de corrida, mas ele estava em muito melhor forma do que eu. Frequentemente corríamos até uma colina que eu apelidei de dificuldade. Ken sempre chegava ao topo muito antes de mim e gritava para me encorajar. Ken era um sonhador e um planejador, assim como eu. Passávamos horas conversando sobre nossas esperanças de alcançar o mundo para Cristo. Então, um dia recebi um telefonema devastador. Ken havia morrido em um acidente de carro. Ele era tão jovem, tão cheio de potencial. No seu funeral, fiquei com dificuldade para decidir o que dizer à sua preciosa esposa e filhas. Mas enquanto orava, lembrei-me daquela colina chamada Dificuldade. Era como se eu pudesse ouvir a voz de Ken do céu dizendo: eu sei que te deixei, uma colina difícil de escalar, mas você consegue. Suba a colina, passe por cima da colina, atravesse a colina, conquiste a colina. Vamos, Sammy, você consegue. Após a tempestade da morte de Ken, Deus me deu uma nova visão para o futuro. Percebo que todos nós enfrentaremos colinas para escalar.
e tempestades para suportar nesta vida. Mas, pela fé, podemos emergir mais fortes do outro lado, com um propósito renovado e uma perspectiva mais clara sobre o que realmente importa. E isso nos leva de volta a Noé. Quando ele e sua família saem da arca, Deus os abençoa e reitera o mandamento que deu primeiro a Adão: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Gênesis 9:1. Mesmo após o julgamento mais severo, o plano de Deus para a humanidade não mudou. Ele ainda deseja que o mundo seja preenchido por pessoas que o conhecem, o amam e andam com ele. Essa é a mensagem principal da história de Noé. Não importa quão escura seja a tempestade ou quão assustador seja o desafio, Deus está sempre trabalhando para cumprir seus propósitos. Quando confiamos nele e damos passos em obediência, mesmo quando isso parece loucura para o mundo ao nosso redor, ele nos guiará para um novo começo cheio de esperança. Promessa. Então, se você está enfrentando uma tempestade hoje, fixe seus olhos no Deus dos novos começos. Assim como Noé, construa sua vida sobre o firme alicerce de sua fidelidade. Que sua primeira resposta seja de adoração e gratidão, e então dê o passo para o novo começo que ele tem para você. E entre nesse novo começo com confiança, sabendo que sua aliança de amor nunca falhará, pois depois da tempestade o sol brilhará novamente. E como um arco-íris pintado nas nuvens, sua graça iluminará o caminho para um novo começo e um futuro glorioso. Então continue avançando. Há novos começos do outro lado de cada tempestade para aqueles que caminham pela fé